Virgem, Virginiane, bem-vinda ao Chamonista Tarô, eu sou a Graziella, essa é a sua leitura semanal, atemporal, intuitiva. Essa leitura é para Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Virgem, vamos ver o que eles têm para te dizer, espero que são coisas boas. Lembrando que essa leitura é geral, não vai ser para todo mundo que assistir, então pega o que for para você. O que não fizer sentido, deixe de lado, porque vai ser para uma outra pessoa. Se aparecer uma outra pessoa aqui, você pode inverter os papéis. Se você estiver lidando com alguém do signo de Virgem, pode ser que essa leitura seja diretamente para você. Virgem. Vamos lá, vamos ver o que eles têm para te dizer. Então, essa semana, como vocês já devem ter visto por aí, a gente está usando o oráculo Trabalhe Sua Luz. O que Virgem precisa saber, por favor, quando vier parar nessa leitura? Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Oi, para vocês também, acabou de sair essa carta aqui para Leão. The Crumbling. O que é que você está segurando aí? É uma carta meio torre para mim. Tem alguma coisa, algum tipo de ruptura que precisa acontecer, ou que pode estar acontecendo nesse momento. E muitas vezes a gente não quer deixar as coisas... a casa cair. E às vezes é necessário que a casa caia. Para a gente depois ali poder construir uma outra coisa melhor, mais adequada para a gente, ou com uma base mais sólida. É isso, mas calma, não desliguem agora, Virgem. Vamos ver o que mais que eles têm para dizer. De toda forma, o que eles querem dizer com essa carta é assim, ó. Se tem alguma coisa, ou uma pessoa, né, alguma situação que pode estar, inclusive, eu tô pegando, sabe, aos poucos, saindo da sua vida, ou diminuindo, ou que você tá percebendo que pode terminar, ou pode, sabe, diminuir, e às vezes a gente fica com uma teimosia segurando, eles estão falando, deixa. Tem um motivo para isso, tá? Mas calma, vamos ver o que mais que eles têm para dizer, a gente tá só no começo da leitura. Mais. Eu tô vendo uma coisa muito estranha, específica, que provavelmente vai ser só parênteses, que isso pode estar relacionado a alguma coisa sua, dentro de você, como se, como eu vou dizer, como se alguma parte aí da tua personagem você estivesse pensando que fosse da tua essência, que você fosse assim, eu sou assim. E às vezes a gente vai percebendo que não é, a gente vai sendo até de alguma forma mudar as coisas e a gente resiste. Então assim, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu sempre fui tão compreensiva, boazinha até de alguma forma, e acolhedora, e aí de repente agora parece que eu não tenho mais paciência com isso. Se uma pessoa me fala um A atravessado, eu devolvo um A atravessado também, ainda jogo um B de brinde, B de brinde, entendeu? E aí eu penso e falo, pô, mas o que tá acontecendo comigo? Eu não sou assim. Será? Porque esse tipo de coisa faz parte de todo mundo. E será que também não é bom se você tiver como essência uma coisa um pouco mais respondona, um pouco mais que tudo bem contrariar as outras pessoas? Que se alguém vem torto pra mim, eu coloco a pessoa no lugar dela? É um exemplo, tá? Só para falar que muitas vezes a gente se identifica com alguns traços de personalidade que não é que é assim, nossa, minha essência, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila. Não, talvez eu tenha estado uma pessoa tranquila até por algum motivo, porque eu tive ganhos com isso, de alguma forma, e agora eu percebo que não, que eu não sou, e tudo bem, isso aqui também tudo bem. Bom, fecha parênteses. Ó, aí veio essa daqui também, Ana, a avó de Jesus. Plantando a luz, laying foundations, então criando fundações e plano divino. É muito legal que tenha vindo uma carta que é tipo uma torre e uma outra que fala de criar bases
de construir fundações. Nessa coisa do plantando luz é interessante porque você vê, olha, na primeira carta é super escuro, esse muro que está se abrindo, né? Do outro lado não, do outro lado é bonito, florido, tem luz. Então é muito provável, o Virgem, que você esteja nesse momento, ou vai estar nos próximos dias, ou até no próximo mês, sei lá, passando por um processo de reacomodação de algumas situações. Pode ter alguma coisa aqui de limpeza, preparação. Talvez você tendo consciência ou não disso, você esteja sendo preparada de alguma forma para alguma situação ou para alguma coisa que é um plano divino. Mesmo que essas mudanças e essas rupturas estejam acontecendo internamente. Então vamos supor, eu vou voltar nesse exemplo, que é só um exemplo, tá? Da minha personalidade. Eu tô me percebendo muito mais afiada no responder ou qualquer coisa assim. Aí, de repente, hoje você não sabe, mas de repente você vai saber daqui 2 meses ou daqui 1 ano que você vai ser chamada para trabalhar num lugar onde você vai ter uma posição de liderança e para que as pessoas te respeitem, uma pessoa específica naquele grupo de respeito, você mantém o seu trabalho e depois consiga inclusive crescer, né? É você saber colocar as pessoas no lugar dela, não deixar que a pessoa suba em cima de você, ou não ignorar, né? Tipo, não, deixa, não, essa pessoa, tudo bem, ela não sabe o que ela tá falando. Então, ser sempre muito compassivo, né? Às vezes a pessoa não vai entender, em algumas situações é necessário que as pessoas, que a gente coloca as pessoas no lugar delas, porque senão elas abusam da gente, quando a gente vai perceber, elas estão, eu tô falando subindo na cabeça da gente pra não ser escatológica, entendeu? Mas a expressão vocês já conhecem. Então, assim, esse momento torre dentro ou fora de você, ou até um combo, né, as duas coisas, é para que aconteça mesmo uma transformação bastante profunda, uma mudança muito importante de limpeza. Isso tem a ver com limpeza também, mesmo que a gente estiver falando de uma percepção de mudança na personalidade, né, tem a ver com uma limpeza também, preparando um terreno para algumas coisas que são vontade da criação. Agora, eu vejo nessa carta, Ana, a avó de Jesus, pode ser que para alguns de vocês tenha uma figura, essa figura materna, que pode ser uma avó de vocês no plano astral, pode estar de alguma forma do seu lado nesse momento, que tem alguma importância aqui nessa situação. Inclusive, para quem ressoa com essa questão de personalidade, tá? Muitas vezes a gente vai seguindo coisas dos ancestrais, né? Então, assim, na minha família, né, desde a minha avó, a minha mãe, então, eu fui ensinada assim, não, deixa pra lá, não vai arrumar encrenca, não vai, sabe, a pessoa falou, entra por aqui, sai por ali, e isso para alguns de vocês, então, pode ter a ver com algo que vai sendo passado como criação, como educação, ou um comportamento que a gente vai imitando aí também das mães, das avós. E aí eu tô falando mãe, avó, porque tem uma avó aqui, tá? Mas pode ser de lado paterno também, enfim, só para você entender. Tá bom? Ô Virgem, vamos ver o que mais que eles têm para dizer. Que leitura meio... Vamos ver o que mais com o tarô. Uma outra coisa que eu sinto aqui também, sabe, Virgem, é que nessa coisa do aconselhamento, ou da educação, da criação, às vezes a gente é ensinado, e assim, a gente é ensinado mesmo de adulto, né? Você sabe. A não desistir nunca, não desista nunca, né? As coisas da autoajuda, não desista nunca, persista. Mas a gente também precisa saber qual que é a hora de desistir das coisas. Qual que é o momento de deixar as pessoas irem, de deixar as situações terminarem, né?
A gente pode tentar, sim, e deve até um certo ponto, eu acho. É que para determinação virar teimosia é uma linha tão tênue, né? Bom, Virgem, o que mais, por favor, Virgem? Precisa saber. O carro, adoro. Um arcano maior, energia de Câncer, é uma carta que fala de progresso, de triunfo. Ou seja, por mais desafiador que possa ser esses momentos torres, essas situações torres, essas rupturas, né? Nada que você não possa superar, e você pode ter certeza que tudo isso vai levar você para um lugar mais longe, seja lá o que isso significa para você. Vai ter um avanço de alguma forma na tua jornada. Uma outra coisa que eu sinto com essa carta do carro, como conselho que eles te dão, é para você, mesmo com esse momento torre, tentar manter o equilíbrio o máximo que você quiser, o máximo que você puder, que você consiga manter o teu centro, o teu equilíbrio o máximo que você puder, tá? Em muitas coisas aqui, Virgem, a gente está falando inclusive de situações que ficaram estagnadas, né? Que são estagnadas, elas precisam mudar. Alguma coisa precisa morrer aqui para que algo nasça no lugar. Tem muito forte essa energia de morte e renascimento, tá? Se a gente for pensar na história de Jesus, né? Trazendo essa questão da ressurreição. Bom, inclusive, Virgem, dentro de você é como se fosse um renascimento seu mesmo. Então, por mais que as coisas estejam mudando fora de você, se prepara, porque isso vai ter um reflexo interno também. Nunca é só fora ou só dentro. É sempre um combo. O que mais? Uma rainha de ouros e um 7 de espadas. Então, o 7 de espadas, a gente vê ele muito como algo super negativo, né? Um roubo, uma traição. Mas é uma carta que pode falar de esperteza também. Ela pode falar de planos secretos. Sabe o que eu sinto com essa carta aqui? Eu sinto mais como um conselho que eles estão te dando para você evitar ficar falando muito sobre esses teus momentos, essas tuas situações aqui com outras pessoas, com todo mundo. É óbvio que você pode falar sobre isso, mas assim, com as pessoas, sei lá, uma ou outra da tua família, pessoas com quem você tem mais intimidade, pessoas em quem você confia de verdade, tá? Por algum motivo eles estão falando para você evitar ficar falando para todo mundo dessas rupturas, dessas tuas mudanças, até inclusive, tá, dessa questão de que você vai perceber como, vamos colocar como mudança de humor. Tá? Mudança de atitude frente a algumas situações ou algumas pessoas. Não, sabe por quê? Porque eles estão falando assim, ó, não veja isso como um problema. Às vezes é uma coisa muito boa, tá? Eu vou continuar nesse mesmo exemplo do agora eu respondo para as pessoas, eu tô respondona. Às vezes a gente vai e comenta e fala, pô, que ruim, eu tô tão respondona, eu tô muito irritada, não sei o que tá acontecendo comigo. Como se isso fosse uma coisa negativa. E o fato da gente falar para as outras pessoas, talvez a gente vai encontrar alguém que vai falar assim, é verdade, né, você não é assim, né? Você é uma pessoa tão fofinha, tão boazinha, né? Então vai ver isso, toma um chá de camomila, um chá de maracujá,
vai fazendo não sei o que a terapia. E às vezes não, às vezes a vida tá te colocando situações para que você seja um pouco mais agressivo, um pouco mais agressiva também. Então, usa como uma coisa boa. Eu espero que tenha feito sentido isso para você. É para você usar ao teu favor essas mudanças. Tá? Então, de repente, a gente vai comentando e se traindo também, né? Porque como a gente falou, isso aqui é uma carta que pode representar a traição. E a gente pode se trair também fazendo isso. Falando mal da gente. Para nós e para outras pessoas também. Bom, e aí veio essa rainha de ouros. Não, a rainha de ouros é uma rainha empreendedora. Para quem a gente está falando de situações de trabalho, é muito provável, por exemplo, se você não está indo bem no teu trabalho de agora, pode ser que isso tenha a ver com essa limpeza de terreno para que você encontre um trabalho melhor, uma posição melhor, onde você vai ter mais abundância financeira, para onde vocês vai dar a oportunidade de você trabalhar por conta própria. Então, tudo isso é para trazer de alguma forma para você mais crescimento, mais estabilidade e mais ganho financeiro para quem a gente está falando de situações relacionadas a trabalho. A rainha de ouros é a rainha do valor também. Então, para muitos de vocês, essas rupturas, essas coisas que estão querendo sair, estão querendo ir embora, elas não combinam com você como valor. É como se estivessem falando, Virgem, você sabe que você merece muito mais do que isso. Então, deixa aí. Para que uma coisa melhor do que isso consiga nascer, essa coisa aqui tem que morrer. E tá muito forte esse exemplo, que eu achei que ia ser só um parênteses ali no início da leitura, mas eu sinto que tá servindo para alguém. Essa coisa da resposta, não, antes eu não respondi, agora eu respondo. Porque isso tem muito a ver com valor também. Não, eu não vou deixar mais as pessoas... Não, o que é isso? A pessoa vai me desrespeitar? Vai falar comigo como se eu fosse o quê? Não, eu vou mostrar para essa pessoa que essa pessoa precisa me respeitar, que eu tenho meu valor. Que ela precisa respeitar, que todo mundo tem o seu valor. Que alguém precisa saber respeitar as pessoas. Bom, então se você tá tendo algum tipo de mudança nesse sentido, que bom, Virgem. Porque mais uma vez, colocar as pessoas no lugar delas mostra o seu valor. Mostra que você tem o seu valor, que você não vai deixar qualquer pessoa fazer o que quiser com você. Ou falar o que quiser para você. A gente tem que tomar muito cuidado também com essa chama de falácia, né, da espiritualidade, onde parece que a gente tem que ser santo e não pode, tem que sempre ter compaixão, não pode responder e não pode dizer, e que é o ego, né, essa coisa do ego, você tem que destruir o seu ego, gente, não destrua o seu ego. Se você não quiser perder a cabeça, não destrua o seu ego, porque ele é muito importante para a sua vida e das pessoas que estão em volta de você. Então não faça isso, tá? Ela está fazendo isso porque é através do ego. Faça isso através do ego e coloque as pessoas no lugar delas quando você precisar fazer isso, sim. Julgamento. No fundo do maço... Toma essa, o dia do julgamento. Um arcano maior, uma carta que fala de julgamento, de saber julgar as coisas, de ter discernimento para saber o que é bom, o que me sabota, o que me valoriza, o que corresponde a esse meu valor, o que é que me traz um crescimento e um avanço, o que é que me paralisa. Então, essa carta do julgamento está falando, olha, nos próximos dias vai precisar ter, Virgem, muito discernimento, tá, para fazer as melhores escolhas para você e, mais uma vez, para saber o que é para você, tá,
na tua concepção, o que é certo e o que é errado, e não o que falaram, o que a minha avó falou, o que a minha mãe faz, o que o líder religioso disse, o que a espiritualidade falou, e esse tipo de coisa. Tá bom, Virgem? Leitura meio bah. Mas é isso que eu vejo pra vocês. Mas calma, não desliguem agora. Vamos ver o que mais que eles têm pra dizer com os Guardiões da Luz, pra gente finalizar com uma cartinha do oráculo. O julgamento é uma carta que fala também, de alguma forma, de colheita, né? O dia do julgamento, é o dia que a gente vai colher o que a gente plantou. Uma carta que pode falar de resultados. Eu continuo vendo que tem aqui uma preparação para que você receba alguma coisa ou algumas coisas que sejam muito mais compatíveis com o teu valor. Já entendeu? O que mais? Virgem. Pra gente finalizar, vai, por favor, pra Virgem. Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Mestre Larion, cura divina. Honre a sua sensibilidade. Tá vendo? Não fica falando mal de você. Ou reclamando, achando que tá esquisito. Honre. Retraia-se para recarregar-se e curar-se. A sua luz pode dar suporte para outras pessoas. Inclusive, por algum motivo, para alguns de vocês, pode ser que essas experiências que você está passando nesse momento podem ajudar outras pessoas. Também, sei lá, por exemplo, a reconhecerem o seu próprio valor, né? Ou a deixarem as coisas ir, porque provavelmente vai surgir algo de muito melhor aqui no lugar. É interessante, gente, é só mais tem muito forte essa energia materna aqui, tá? E aí você vê aí na tua jornada, seja lá o que isso significa pra você. E no fundo, maço, Horus, portal cósmico. Os seus pensamentos são magnéticos e poderosos. Mudanças milagrosas estão ocorrendo, tá bom? Mudanças milagrosas estão ocorrendo e tem esse portal cósmico sendo aberto nesse momento aí na sua jornada, em alguma área específica, mas para alguns de vocês num modo geral, tá bom? Ô Virgem, que leitura, então é isso que eu vejo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido uma luz, um conforto, um alerta para quem precisava. Tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte, e a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui e lá no meu outro canal, a Gerência Responde. Um beijos e até mais. Tchau, tchau.